Olá, nós estamos iniciando mais um culto mediado por tecnologia. Nós estamos separados fisicamente, mas estamos unidos em um só coração. Gostaria, nesse momento, de te convidar para nós adorarmos a Deus e invocar o seu nome. Nós vamos fazer isso lendo uma oração ou orando junto um escrito de Dietrich Bonhoeffer. Ele foi um pastor luterano que ficou preso no regime nazista e morreu por causa da sua fé, e ele deixou muitos escritos muito profundos. E nesse momento eu gostaria, nessa abertura de culto, fazer uma oração que é tão importante para a fé cristã deixada por esse grande homem de Deus. Vamos orar. Ó Deus, dentro de mim está escuro, mas em Ti há luz. Eu estou só, mas Tu não me abandonas. Eu estou desanimado, mas em Ti há auxílio. Eu estou inquieto, mas em Ti há paz. Em mim há amargura, mas em Ti há paciência. Eu não entendo os Teus caminhos, mas Tu conheces o caminho certo para mim. Senhor Jesus Cristo, Tu foste pobre e miserável, estivesse preso e abandonado como eu. Conheces todo o sofrimento das pessoas. Tu ficas comigo quando pessoa alguma me apoia. Tu não me esqueces e me procuras. Tu queres que eu Te conheça e me volte para Ti. Senhor, então, eu escuto o Teu chamado e obedeço. Em nome de Jesus. Amém. Que essa oração de alguém que nunca perdeu a esperança possa nos inspirar para adorar a Deus em todas as circunstâncias, em toda a situação da nossa vida. Então vamos louvá-lo, porque Ele é totalmente santo.
cristãos do mundo todo se lembram e comemoram o dia de Pentecostes. O que aconteceu no dia de Pentecostes, relatado em Atos capítulo 2, foi o cumprimento de uma profecia no livro do profeta Joel, capítulo 2, onde ele diz que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Não podemos deixar de citar que o próprio Jesus, em Atos, no capítulo 1, ordenou que os discípulos permanecessem em Jerusalém, esperando a promessa onde seria revestidos do Espírito Santo. Ele disse, lá no versículo 8 do capítulo 1, mas vocês receberão o poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. No capítulo 2 de Atos, então, descreve o cumprimento dessa promessa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos, o Espírito Santo de Deus é o próprio Cristo em nós. Creia nisso. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é companheiro, nos convence dos nossos erros, nos ensina, nos presenteia com capacidades que nós não temos e nos ajuda a sermos como Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo nos torna novamente a imagem e semelhança de Deus. Isso não é maravilhoso? Portanto, lembrar de Pentecostes é trazer à nossa consciência que somos a comunidade do Espírito Santo, que somos orientados e dirigidos por Ele. Medite nesta palavra, medite nesta realidade, viva esta realidade. Pertença junto de todos nós desta comunidade do Espírito Santo. Ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito dizer, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o Teu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido,
mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Olá, meus queridos irmãos de Florianópolis, gostaria de partilhar com vocês uma palavra. O texto é do Salmo 92, que diz assim: Ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças, como é bom cantar hinos em tua honra, ó Altíssimo. Como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. O livro de Salmos é uma escola de espiritualidade de todo o povo de Deus ao longo de toda a história. É um livro que nos ensina a orar, nos ensina a contemplar, nos ensina a praticar a presença de Deus. É também um livro de orações que nos ajuda a expressar todos os sentimentos humanos, como alegria, tristeza, a raiva, a indignação, a celebração, o louvor. Um livro que é considerado o livro mais querido de todos os cristãos. Este é um salmo, o Salmo 92, um salmo de gratidão a Deus. Mas eu gostaria também de destacar aqui uma dinâmica muito interessante. Ele diz assim: como é bom anunciar de manhã o teu amor e de noite a tua fidelidade. Há um ritmo aqui, manhã e noite. A primeira coisa é nós entendermos que o dia é uma unidade de tempo para a prática da vida com Deus, da prática da espiritualidade. É uma forma de dimensionar a vida da gente. Um dia. Quando a gente lê o livro de Gênesis, o primeiro livro, a descrição da criação é que Deus fez as coisas numa sequência, um dia após o outro. Deus poderia ter criado todas as coisas de uma vez só, instantaneamente, mas Ele faz isso como um processo, 6 dias, e no 7º Ele descansa. Nós vemos ao longo das Escrituras o dia como essa unidade de tempo para nós nos organizarmos e desfrutarmos a vida e experimentarmos essa presença de Deus conosco, assim como o salmista faz. Ele diz: como é bom agradecer a Deus. E ele dimensiona isso através de canções, através de palavras, no dia, manhã e noite. Nós poderíamos chamar isso da liturgia do dia. Como nós organizamos o nosso dia para perceber principalmente a presença de Deus conosco. Eventualmente, nós fazemos de forma acelerada, apressada, a dinâmica do nosso dia. Às vezes as pessoas acordam já atrasadas para o trabalho. Assim, não dá tempo de parar, pensar, não dá tempo de, às vezes, nem se alimentar direito. E nós já entramos no dia de uma forma muito acelerada, de uma forma em que parece que o nosso corpo está à frente da nossa alma. Parece que nós não estamos por inteiro. Às vezes, quando não estamos preparados assim, as demandas, os desafios do dia se tornam grandes e às vezes o nosso humor vai variar bastante. Quem já não acordou atrasado, apressado e já brigou com alguém logo em seguida? Mas também ao longo do dia as demandas do trabalho,
as demandas dos relacionamentos nos exigem uma direção, nos exigem atenção, nos exigem um foco, e nem sempre nós estamos preparados para isso. Por isso, o salmista propõe uma liturgia do dia, como a gente inicia e como a gente fecha um dia. Ele diz assim: anunciar de manhã o teu amor. Na tradição cristã, a oração da manhã é aquela que dá o tom para o dia inteiro, é aquela que nos conecta com Deus, conosco mesmo, com a vida e com as demais pessoas. É aquele momento em que nós precisamos silenciar, parar, antes de fazer qualquer coisa no nosso dia. Um tempo de acalmar o coração, um tempo de orar ao Senhor. A devoção da manhã, ela liga o nosso dia. Não como um aparelho que a gente liga e desliga, mas ela nos conecta a Deus e nós ficamos, por assim dizer, com esse sinal aberto o dia inteiro. Se quisermos falar com Ele, estamos preparados, mas se Ele quiser falar conosco, também estaremos preparados. A oração da manhã nos liga para Deus, nos faz prestar atenção de que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Deus caminha conosco. Quando nós iniciamos o nosso dia com esse tempo de silêncio e oração, agradecendo também a Deus pela vida como um presente, agradecemos por termos mais um dia para usufruir. Isso nos centra e isso nos direciona para uma caminhada durante todo o dia, cientes da presença de Deus conosco. Mas o ritmo do dia, ele diz assim: de noite anunciar a tua fidelidade. Na tradição cristã, as orações da noite ou a oração da noite é como que um inventário. É quando nós fazemos o balanço do nosso dia para percebermos algumas coisas. Em que momento do dia sentimos mais a presença de Deus? Em que momento do dia nós fomos tentados? Em que momento do dia nós fomos desafiados? Em que momento do dia nós reagimos bem? Ou que momento do dia nós caímos, erramos, pecamos? Em que momento do dia nós tratamos mal as pessoas? Em que momento do dia nós somos relevantes para as pessoas? A oração da noite nos ajuda a fazer um balanço do dia para que nós tenhamos sempre a consciência das nossas ações, de que nós possamos progressivamente avaliarmos e melhorarmos aquilo que é necessário. Mas a oração da noite também serve como um fechamento emocional. Quantas pessoas que sofrem com insônia não conseguem desligar, não conseguem encerrar o dia, ficam pensando, ou não conseguem desligar o dia emocionalmente, ainda sente até palpitação, taquicardia, não consegue encerrar para descansar. A noite foi feita para dormir, para descansar. A oração da noite, aquela do encerramento do dia, nos ajuda a fecharmos emocionalmente e lembrarmos que Deus esteve conosco o dia inteiro e que a noite foi feita para dormir e descansar, confiar em Deus, que Ele cuida do nosso sono, mas também inspira os nossos sonhos. Encerrar o dia é importante para termos saúde, para não ficarmos nos debatendo. Deixe-me abrir um parênteses. O sono, o descanso, é uma das coisas mais importantes para a saúde da gente. Quem não dorme bem, não vive bem. Quem não dorme bem, não trabalha bem. Quem não dorme bem, sempre está com humor ruim ou instável. Por isso, a oração da noite nos ajuda a fazer essa avaliação, esse balanço, esse inventário do dia. Nós depois dizemos: Senhor, entrego tudo a Ti
e guardo o meu descanso. E aí, nós podemos dormir. O dia é essa unidade de tempo. Nós não vivemos no tempo passado. Aquilo que passou, passou. Não podemos ficar atrelados a isso, mas também não podemos ficar ansiosos com o futuro. Em outras palavras, Deus nos convida para viver o tempo presente. Eu não estou querendo dizer que nós não podemos nos organizar, nos programar, fazer projetos de longo prazo. Sim, é importante. Há algumas coisas que demandam planejamento de longo prazo, mas planejamento de longo prazo não é preocupação de longo prazo. Nós precisamos dar conta do dia. O salmista nos convida a esse tipo de ritmo. Um ritmo do dia, uma liturgia do dia que parte desta disciplina espiritual, da prática da presença de Deus, para que nós, seres humanos, vivamos este mundo na consciência de que esse mundo não foi criado por nós. Foi um mundo criado por Deus, por amor a nós. Originalmente, os nossos pais viviam essa conexão com Deus muito direta. Não havia rupturas, mas por conta do mal que entra na história da humanidade, que a Bíblia chama de pecado, os seres humanos se desconectaram de Deus. E assim, amanhã, à noite, o ritmo de praticar a presença de Deus ficou afetado. O livro de Gênesis diz que Deus vinha ao encontro dos seres humanos para conversar com eles. Que coisa preciosa! Deus quer estar conosco. Infelizmente, os seres humanos não querem estar com Deus. O salmista nos ensina a voltar para esse caminho. Mas como voltar se há um mal que habita em nós e que constantemente nos afasta de Deus? Como eu disse, Deus sempre quis estar conosco e quer estar conosco. E de uma forma muito explícita, Ele faz isso enviando Jesus Cristo, o seu Filho, para que Jesus, sendo gente como nós, um ser humano, pudesse nos mostrar o caminho para Deus. Quando olhamos para Jesus e vemos as histórias nos evangelhos, percebemos alguém que praticava essa presença de Deus de uma forma intensa e inigualável. Não havia ruptura, havia um relacionamento completo, perfeito. Por isso Jesus foi quem foi. Ele estava completamente, totalmente e integralmente unido ao Pai. Mas nós não conseguimos isso por conta desse mal que habita em nós. Mas Jesus decide não só ser um exemplo para nós de ser humano, o ser humano completo, mas decide voluntariamente doar a sua própria vida por amor, para que essa desconexão que nós como seres humanos vivemos fosse transformada numa conexão. E assim, quando Jesus morre na cruz, Ele destrói todos os inimigos, todo o mal, e assim nos dá o perdão de Deus e a possibilidade real de agora podemos novamente estar em comunhão com Deus. Todas as religiões, filosofias, ideologias e práticas, por mais positivas que sejam, elas não são capazes de nos conectar novamente a Deus. A conexão para Deus está única e exclusivamente em Jesus Cristo. E todos aqueles que estão em Cristo se tornam novas pessoas. E essas coisas do mal são esquecidas, vale daqui para frente. O salmista é uma pessoa que experimentou isso, o grande amor de Deus transformador. E por isso, ele decidiu moldar a sua vida com a prática da presença de Deus. Quando Jesus ressuscita, ele torna explícito que o sacrifício que ele fez foi validado por Deus e agora nos aponta
para a possibilidade de uma comunhão eterna com Deus. Os seres humanos que por conta do mal, do pecado, estavam destinados à morte física, morte espiritual e morte eterna, em Jesus estão destinados agora para a vida eterna. Sim, Jesus volta para o Pai, está à direita do Pai e reina sobre todas as coisas. O reino de Jesus chegou e Ele derramou do seu Espírito sobre os seus discípulos para que a presença dele estivesse em nós, não em estruturas, não em instituições, mas em pessoas. E assim, pessoas habitadas pelo Espírito Santo são pessoas conectadas com Deus e são pessoas que moldam o seu dia pela prática da presença de Deus, porque não existe nada melhor do que estar diante de Deus, diz uma música antiga da nossa tradição cristã. O salmista nos faz um convite, que é um convite para marcar o nosso dia, desfrutando da presença de Deus. Quantas coisas difíceis o nosso dia pode oferecer, coisas que nós não planejamos, não programamos, nem sabemos, mas se estamos conectados, se estamos nessa liturgia do dia, lembramos que Deus está presente, que Ele nos abençoa, nos guarda, nos protege, nos dá vitória sobre todas as coisas. Aqueles que ainda não se voltaram para Jesus continuam desconectados de Deus. Estão como, por assim dizer, a sua própria sorte, embora Deus esteja presente para limitar o mal da humanidade e com atos bondosos para todos, discípulos e não discípulos. Ele mostra o seu grande amor. Mas para aqueles que encontraram Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados, da sua vida de maldade e agora entregam suas vidas para Jesus e querem moldar as suas vidas por esta boa notícia de que Deus veio em nossa direção. Para esses, a eternidade com Deus já começou. Desfrutamos agora dessa presença que desfrutaremos para sempre. Gostaria de convidar você então para, ouvindo esta palavra, tomar a decisão de marcar agora o seu dia pela prática da presença de Deus, de manhã e de noite, para que isso forme você mentalmente, emocionalmente, fisicamente, para que essa presença, essa prática, ela te torne alguém mais parecido com Jesus, te torne a tua melhor versão e que você possa se tornar quem Deus te fez para ser. Quero fazer uma oração nesse momento. Pai querido, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por olhares para nós e vir em nossa direção. O nosso coração como ser humano sempre é muito desconectado, mas o Senhor nos alcança. E esse desejo do Senhor de estar conosco por amor constrange o nosso coração e nos leva de volta para o Senhor. Então, queremos abrir nosso coração nesse momento e pedir que o Teu Espírito nos inspire, nos treine, para que o nosso dia seja marcado pela presença do Senhor, pela oração, e que isso nos molde, nos anime, nos encoraje. Recebe essa oração com muita gratidão por Jesus Cristo. Amém. Um grande abraço a todos vocês. Como descrever
sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, e mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse grande amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. Tu és o caminho, a vida e a verdade, te dou a minha gratidão. Sim, é de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, e mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, sim, é de coração. E mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, sim, é de coração. E mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Eu gostaria de encerrar esse culto orando pela tua vida. Que esse Deus, que é Pai, Filho e é Espírito Santo, possa abençoar a tua vida, a tua família, tudo aquilo que você faz. Eu não sei exatamente aquilo que você está passando, mas se for falta de sabedoria, peça a Deus, ore, que Ele dá. Se o teu problema ou se a tua situação que você quer colocar diante de Deus tem a ver com a saúde, com a questão financeira, se tem a ver com relacionamentos, entregue isso a Deus, coloque isso para Deus. Faça isso. Desfrute da presença daquele que te ama e que deu a vida por você. Experimente ser guiado por Ele em todos os teus caminhos. Com certeza, a experiência da vida cristã é uma experiência inigualável. Ela é maravilhosa e ela nos fortalece a cada dia. Vamos orar? Pai de amor, Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco a vida de todas as pessoas que estão me ouvindo agora diante de Ti, que Tu possa estar conduzindo essas pessoas até Ti e de alguma forma estar abençoando a vida delas. Ó Deus, eu não sei realmente a situação que elas estão passando, mas Tu sabes. Então eu peço, Deus, que Tu vá até o coração de cada uma e revele o Teu amor para cada uma delas. Que elas percebam, Senhor, aquilo que Tu fizeste por elas e continua fazendo. E guia, Senhor, a todas essas pessoas, inclusive a mim. Guia-nos, Senhor, nos Teus caminhos e que assim possamos aprender, confiar em Ti e a ser aquilo que fomos criados para ser. Te louvamos então em nome de Jesus, entregando a nossa vida e tudo mais que nós temos e somos
diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vamos invocar a bênção do nosso Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu nome sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida e sobre ela permaneça hoje e sempre. Amém.